bem-vindo ao Misto Quente de hoje. Boa noite, Luiz Eugênio Bendotti. Boa noite, Gil, tudo bom? Abertura violenta, hein? Sempre. Aquela chuvinha lá, uma chuvinha lá fora, hein, cara? Não sei, tá, mas chove muito ou não? Pra quem tem solar aí É complicado, perigoso, né? complicadíssimo. A história de hoje, nós temos um convidado super especial, Muito, amigo nosso, muito além de amigo, tudo, né? Amigo da gente, e veio contar um pouquinho da história dele no município de Timbó, que fez muita parte, né? Nos trouxe a chuva até, né, Gil? Também isso aí, para você entender e já gravar na sua mente, o Misto Quente de hoje é um oferecimento do Box Service, o pessoal lá que faz todo o trabalho de mecânica lá para o seu automóvel, tá? E também, Octomir, Do né, nosso pro parceiro Ferrari, degustador aqui né? profissional. Não podemos esquecer, né? Sim, sim, isso aqui é daqueles mesmo de tomar e colher. Recebemos quem então hoje? Ou se bebe ou não bebe. É Exatamente. simples assim. Ou vai ou não? Exato. Esse negócio de meio termo aí, né? Sem frescura. Certo. Vai ou racha. Exato. Quem recebemos a parte de hoje? Oswaldo Roberto Brodolf. Seja Nosso bem-vindo, querido Caco. Caco. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. É um prazer imenso estar aqui hoje presente aí, né? E tá contando aí com a parceria de vocês, né? Sempre. Giba, Luiz Eugênio Bendotti, né? Também, né? O Vulgo Lab, né? Estamos aí presentes e sempre atentos aí a todas as situações aqui no município. Cara, eu te chamei mais aqui porque, assim, já é um convite antigo, né? Que a gente vem falando, vem pra cá, vamos conversar e tal. Porque, cara, tu tem histórias, assim, de trabalho e tempo. Porque, assim, ó, o exercício hoje o quê? Tá? Quanto tempo de estrada? Começou cedo também, 17, 16. Olha, eu sou de 1977, só para Certo. ter uma ideia. Certo. E eu, graças a Deus, sempre comecei cedo. A gente nasci aqui em Timbó, sou Sim. daqui da cidade, graças a Deus. Gosto muito de Timbó. Sempre tive um carinho muito especial por Timbó e sempre pretendi ficar aqui no município e foi isso que aconteceu, né? Perpetuou. Perpetuou. Então, foi em 1994, por aí eu já... Que na época até você poderia... Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, na realidade. E com os meus 14 anos de idade, até na época você até na época era liberado para você poder fazer a tua primeira carteira de trabalho com 14 anos. Uhum. E graças a Deus, desde lá, nunca parei. Iniciei no famoso hospital, a Sociedade Hospitalar, né? Seu Hans Miller aqui em Timbó, e foi meu primeiro emprego, foi minha primeira noção no mercado de trabalho e graças a Deus consegui efetuar o meu primeiro registro ali, tive muitas amizades. O né? Cari é conhecido como Caridade, né? Caridade, Hospital de Caridade. Antigo, Sociedade, antigo hospital, né? Isso aí, antigo Hospital de Caridade. E É. atendia até toda a comarca aqui, acho que atendia Benedito Novo, Rio dos Cedros também, toda essa região aí era Pegava ali, sim, era o ponto, Eu lembro Não, que e era antigamente... grande, né? Era um Sim, hospital bem sim, grande sim. para a época em Pra si, época, né? sim. Com E era certeza. esquisito, porque antigamente eu lembro que quando se precisava de medicamento, tu era 5 horas da manhã, fila. Pra pegar, Exatamente. né? Não sei se você Do se recorda ladinho lá disso ainda, também. né? Se recordam Pela disso? lateral lá do... sim. Hoje do tem hospital, né? policlínica, hoje tem postos, né? Escambau A4, e antigamente era o ponto, né? Se O que- concentrava tudo num local Num só. local né? só. O que tu Exato. fazia lá, cara? Olha, Cirurgia. era Era cirurgião lá. mais Nossa, ou menos, ajudava. mais Nossa. ou menos. Olha, comecei, só para vocês terem noção, assim, eu comecei na época, eu comecei como estafeta dentro do próprio hospital. Como eu não tinha idade ainda para trabalhar no serviço administrativo, e na época ainda você tinha que ter o tal do curso de datilografia. Nossa, eu cheguei a fazer. Máquina de escrever. Nossa. Tec. Sim, graças a Deus Que ainda delícia tive isso. essa possibilidade, ainda, salvo engano, esse curso eu fiz lá onde que era antigo restaurante da Tapioca. Ali era onde que se fazia o curso de datilografia antigamente. Sim, é para você que está assistindo o Misto Quente e não está se identificando, existia um mundo, há 25 anos atrás, que você cagava, por exemplo, olhando para o azulejo e não para um celular. Bom, pode continuar ali que... Não tem- precisava bem ser dessa por aí, forma não, esdrúxula, mas mas assim, é isso aí, é. É mais ou menos por aí. Mas... Um gibi, um negocinho. Um jornal, mas, uma revista, mas, né? existe um mundo que, sabe, hoje em dia não, parece que se tu vai censurar, perigo de travar. Eu lembro de um livro, Né? talvez. Né? Sim. É, não, Bom, mas não. vamos lá.
Daí tu Mas- trabalha como estafeta. Exatamente, tive que começar porque eu não tinha essa graduação, vamos se dizer assim, na época. E quando eu consegui conquistá-la, daí sim eu participei dos trabalhos administrativos dentro do próprio hospital. Antes eu fazia só serviços internos, era tipo estafeta dentro do próprio hospital. Depois eu comecei a ir para os bancos, que na época você tinha esse serviço de levar os depósitos e efetuar Cara, pagamentos, né? E ali eu comecei toda a minha trajetória administrativa, vamos se dizer assim, e fui indo, fiquei acho que mais 2 ou 3 anos lá, cheguei a participar de cirurgias, eu trabalhei em várias funções lá Detrás dentro do do hospital. serrote, lá vinha ele. Mais ou menos, tá? Sim, Então, porque assim, era, tipo, né? do pronto-socorro, a gente auxiliava, porque assim, ali tu acabava fazendo tudo, porque assim, você tinha todos os serviços ali aconteciam, como era tudo concentrado num ambiente só, tá? E tudo isso acontecia, era pessoas que vinham de acidentes, de Não, trânsito. pensa, Era né, cara? isso que eu queria. A hora que o Paulo tá comendo, cara, vem quem cara. quem Não, mas pode era ajudar. isso que eu ajuda aí, queria. bicho, É que assim, ó, vambora. quem trabalhou em pronto-socorro ou até assistência, como o nosso Oswaldo fez, tem algo na tua memória que naquela época te marcou? Assim, não, pô, eu vi essa cena, isso aqui eu levo até hoje. Muitas, tá? Muitas. Me imagino que muitas, sim, tá? mas algo assim a Muitas, mais, assim, que Ai, a assim, curiosidade. foram vários, principalmente acidentes de trânsito, tipo quando se tratava de motocicletas, né? Tipo, daí tu via muito pé arrebentado. Pedaço Coisa pra- exposta, coisa exposta. Muita fratura Coisa exposta. bacana de se ver, Então, assim, a gente acabava vendo tudo isso porque, assim, que a gente tava lá. E eu gostava, sempre gostei. Em todos os meus empregos que eu tive, eu sempre fui de querer estar participando de todas as funções, tá entendendo? Então, Entender, tipo o Coringa. Entender de tudo ali para exatamente. Por Então, pouco auxiliar. o Caco não foi médico, gente. não, olha, não digo Mano, médico, faltou mas pouco. assim, um técnico em radiologia faltou pouco, tá? quase fui também. Quase fui também, Talvez. porque não tinha muito profissional na época. Ginecologista e precisa- das famosas. Entende? Então aí vai indo. Aí ainda vai indo. Mas assim, ó, Olha. mas eu digo assim, Oswaldo, eu falo do pronto-socorro porque antigamente as coisas eram muito cruas, não tinha uma pré-triagem, não tinha nada. Lembro, e até acho que tu me confidenciou, não sei quem foi, que gente chegava com a cobra, que levava picada de cobra na Levava. perna, cara. Sim, Né? Enroscada, sim, né? sim. Chegava coisa Tinha muito feia disso. lá, né? Tinha muito disso. E os aparatos não tinha tecnologia, imagina, sabe? Não. A tecnologia Não. que tem hoje, né? Não. E a informação que tem hoje, totalmente né? diferente, tá? Hoje em dia é totalmente diferente. E, assim, eu me lembro na época, até os próprios equipamentos que eram utilizados na época, tipo, desde a época para você poder fazer colocar o gesso na época que você tinha que fazer toda uma obra de arte Nossa. praticamente para você colocar, para você arrumar uma perna quebrada, tá entendendo? Hoje em dia não, hoje em dia é tudo mais Mais prático, prático e rápido, rápido, tá entendendo? Mas Até o material e até- ensina. Exatamente. Então, Já assim, vem claro, pré-pronto, né? exatamente. Então, é interessante isso hoje. Claro, para você ter essa celeridade também, poxa, querendo ou não, tá? Isso na época, tipo, tirava muito tempo do médico, do enfermeiro, do né? próprio técnico. Então, O técnico, acho que na época acho que não tinham tantos. Não, não. Era mais enfermeiros mesmo. Acho que a única técnica em enfermagem na época, tá? Que era a própria Vivian Miller, acho que ela que Chefiava toda a equipe. toda a equipe médica, tá? Toda a equipe eu de lembro enfermagem disso. na época, tá entendendo? Então, eu acho que era a única que era... E tinha, acho que mais a dona Karen, acho que era esposa do Dr. Eduardo Miller, já falecida também, ela também trabalhou lá há muitos anos. A tua mãe também trabalhou há Sim, muitos minha mãe anos também lá, trabalhou né? há muitos anos também. Eu acho que qualquer espírita entra lá e pira. Ah, não, lá seria um lugar Gritos e gritos e bem gritos. interessante. Mas pra fiz visitar boas à noite. amizades, tá? Assim, ó, meu, Conta- tenho ali- boas que assim, ó, lembranças. tá? referência para nós. Por que eu quis começar com isso, Oswaldo? Para o pessoal de casa entender como é que tu chegou onde chegou. Porque, trabalhasse então no hospital e dali foi para onde? Foi já para o setor público ou não? Não. Daí, na época, até acho que sair do hospital. Na época, tinha surgido aquela rede de marketing Odorize aqui em Timbó.
Daí a gente foi... A maioria da gurizada foi trabalhar lá, porque eles precisavam de muita mão de obra lá também, até para poder, de uma certa forma, desenvolver os trabalhos deles, que eles tinham até, era mais ou menos idêntico a Postals na época, né? E eu fui trabalhar, a gente acabou indo trabalhar para lá, e aquilo lá cresceu absurdamente, e fiquei trabalhando um bom tempo lá, mas quando a gente teve o primeiro indício que aquilo lá realmente estava passando dos limites e realmente a coisa não ia evoluir, e sim as pessoas que estavam lá estavam meio que receosas de não receberem os pagamentos, daí eles começaram a pedir a debandar. conta e se debandar. Eu fui um deles e, graças a Deus, ainda fui um dos últimos a receber o meu acerto na época, tá entendendo? Porque tem pessoas que estão até hoje Nossa, para receber. E daí saí de lá, eu fiz o concurso público em 96, em 1996, eu fiz o concurso da Prefeitura Municipal de Timbó, fiz pela Secretaria de Obras ainda na época, porque não tinha aberto para a parte administrativa, iniciei de baixo lá, comecei porque eu também não tinha graduação, tinha o curso de datilografia, mas não tinha... não ajudou muito, né? Não ajudou Já- muito. Não, já na Mas pelo época estava menos meio o curso já tinha, né? desatualizado. Mas já tinha curso, Não, cara. É que já tinha computador na época daí, né? Tinha, Aí ferrou não, com daí Tem tudo, mudou né, que cara? ligar bastante, ele é. e tomar um banho até. ele Não, sabe, mas, né? mas Sim. já tinha curso para aquilo já na Sim. época, já Não, era uma sim, loucura. Mas assim, eu precisava entrar de qualquer jeito. Então, assim, foi por intermédio do concurso público em 96. Na época, acho que o prefeito ainda era seu Valdir Ladeff, na época. Uhum. E comecei por lá, a gente participou da turma da roçada, fiquei uns 2 anos mais ou menos nessa função. E depois fui evoluindo, fui buscando novas funções, até em 2000, salvo engano, foi em 2098, de 98 até 2008, até dezembro de 2008. Daí eu fui para a Delegacia de Polícia Civil aqui da comarca de Timbó. Verdade, Exatamente, verdade. passei 11 anos lá. Passei 11 Nossa, anos mãe lá. do céu. Foi ali que me instigou até fazer a faculdade de Direito e tal. Entendi. Mas assim, hoje, graças a Deus, tipo, na época ainda era o Dr. Gilberto, o Dr. Cripa também, na época que me auxiliaram Foi um bastante. ensinamento ali violento, Não, né? bastante grande, As tá? épocas de ouro, eu diria. Não, realmente, tá? Para Da mim, delegacia. foi o que eu, assim, foi o meu, assim, que me abriu para carreira jurídica, até para a área de Interesse, despertou Não, interesse ali, ali. Exatamente, Não, e tá? ali sim o Caco deve ter visto coisa Não, boa. eu ia Bastante, chegar lá. bastante. Eu ia Ali chegar lá. deve ter visto coisa Porque é boa. sério mesmo, cara. Briga até por latinha, sabe? Sim, não, Chega a não. doer o coração da gente. Sim. Porque, claro, no âmbito que a gente foi criado e tudo mais, tem coisas que não se encaixam, né, no nosso pensamento, diria, dessa forma, né? Não. Que ela não é coerente conforme ali. Mas hoje as redes sociais, infelizmente, vêm trazendo para a gente assuntos e situações ao qual a gente, às vezes, pensa, não, os caras estão de fake news. Os caras estão falando, isso não pode ser verdade, sabe? Então, eu imagino os assuntos tratados dentro de uma delegacia, que já é um ambiente ríspido, pelo Sim, fato bastante. do grau, né? Então, assim, eu acho que ali mentalmente é um desgaste também, né, Oswaldo? Sim. Ali eu Assim, acho que foi, né? Olha, mais uma vez, assim, eu sempre tive a sorte de pegar... Tive pessoas, assim, que foram, uma equipe, assim, que nem o Dr. Gilberto, o Dr. Cripa, o próprio Aristeu Berri, a Sara, tá? A falecido Godri, na época, o Alberto Covolão, o Joselito... Todo mundo daqui, Tá? né? A turma toda, praticamente o Bruno Lino, o Jaisso Batista, a turma toda daqui das antigas, a gente participou. Era uma turma assim que eu aprendi bastante. E fica uma Principalmente- amizade para sempre, né, cara? Fica, graças a Deus. E claro, consequentemente, por estar numa delegacia e foram tempos anteriores né, que realmente a coisa funcionava de uma forma um pouco mais rústica, né, vamos se dizer Sim, assim, né? sim. Assim, teve bastante coisa assim que a gente vê, teve bastante coisa que a gente participou, que a gente presenciou, assim, várias coisas tristes também. Uma Sim. delas até foi aquela vez o latrocínio do Hércio, do supermercado X. Verdade, tá? verdade. A gente participou, foi próximo ao meio-dia também, assim. Várias outras situações, assim, que eu pude conviver, assim, né, que, poxa... Chocou a cidade, chocou né? a E era uma coisa que não tinha cidade. como resguardar, né? Não, A gente não. já viu agora, infelizmente, nos últimos anos,
crimes hediondos com crianças, né? Em Timbó, coisa que não era comum, Não. ou pelo menos que não era relatada com tanta velocidade. Não. Culpa do Misturebas. Fica espalhando tudo quanto é coisa. Sim, não. Eu não Só... sei nem se é Cara, real. na verdade, esse Tudo em é um primeira mão, trabalho de primeira linha, né? Então eles fazem Sim. aquilo que eles podem, né? Exato, exato. Mas assim, tem que ser divulgado, tem que, mas assim, as coisas, é claro, hoje chegam mais fáceis para você. É muito mais rápido, né? Exatamente. Não Na tem, época né? não tinha Bateu um carro ali. Não. O cara vai nem saber saiu do se carro, vai já bater. tá espalhado no... Às vezes o hoje cara não bateu tem. um carro, na época o cara tinha que correr para um orelhão Pra chamar avisar, socorro. pra chamar Agora não socorro. precisa ligar nada. pro 190, É. tá Não precisa nada, entendendo? mano. Então, Agora assim, tá uma maravilha. acontecia mais ou menos dessa forma. Então, Hoje cara, você bate o teu carro, ele já pega a vez da polícia. com Sim. certeza. Já tem até o Exato, GPS já já tem que tudo está bonitinho. sendo Já acionado vai para avisar, poder, de ó, uma certa forma, colisão, já localizar chama a o... polícia que Mas ferrou. então assim, bom por esse lado, até na questão trânsito, até isso é muito importante, tá entendendo? Até por ter uma celeridade, até porque assim, hoje, imagina que nem aquele acidente que aconteceu esse final de semana Nossa, lá, pô, parou uma rodovia a nível, né, tipo uma BR E morreu muita gente, 101. morreu gente, né, pessoal? Não chegou a morrer. Não Não? morreu ninguém. Acho que foram Mas- 5 feridos, mas É. foram 25 carros fora o caminhão ele que Putz, tombou e pegou Mas fogo. olha, parou uma rodovia Cara, parou toda, uma rodovia cara. federal, Tá? cara. Exatamente. Durante 2 dias, praticamente. Para o sul do Brasil isso é uma inteiro, loucura, praticamente, tá entendendo? Sim. Então, pessoas que É precisavam... a entrada, Claro. a entrada, né? Não tem outra, né? Hoje. Não, né? Hoje, não, né? não. Então, assim, hoje, na época, era um pouco mais difícil de você ter essa informação, até por parte da investigação dos policiais que a gente acompanhava lá, assim, tudo era um pouco mais complicado, não tinha essas informações que você tem a todo dia, a todo instante Na verdade, numa assim, internet. nós tínhamos informações só de grande porte. E só em rádios ou televisão. Sim, Era o sim. domingão Não era ali. esperar o jornal semanal, porque o jornal era semanal, Sim. para Exato. saber o que aconteceu na segunda-feira. Exatamente. Só que eu acho que é uma Era faca de assim dois que gumes. funcionava, né? É uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que informa, causa o pânico também. Dependente do Claro, material que mas, você vai... depende de como você O informa. material que você dele, vai né? pegar. Ô, Oswaldo, essa questão, então, vamos continuar na delegacia. Ali, nesse momento, tu sentiu um pouco mais importante nesse trabalho, aí o ego veio, aí sim eu sou capaz, aí sim eu vou estudar, foi isso que Sim, aconteceu, foi sim. ali, tu acha que isso te abriu a porta mental Muito, também? muito. Pra, não, eu sou muito mais além do que eu tô Muito. hoje. Eu Assim, posso, eu quero. Tipo, Não, mas é Exatamente. real, porque eu também, todos nós passamos por essa evolução. Mas é, e muitas vezes mas é. não foi Mas pelo precisa estudo, disso, foi na né? estrada. Não. sim, precisa. Assim, a gente... Eu acho que ali foi o primeiro sintoma. Não, eu sou... Como a gente eu não tinha muita, minha mãe não tinha Condições, muitas né? condições de Sim. poder pagar uma faculdade, porque a maioria das faculdades hoje era tudo particular, tá? Ou tu Sim. ia fazer uma federal em Florianópolis, ou, Ou numa né, UDESC, ou em Curitiba, exatamente Se no não era- UDESC, ou se coisa não era assim. FURB e o Unicel. E assim, tinha, né? além disso, tu também não tinha muito aquela vontade, vou fazer uma faculdade. Não. A partir do momento que eu comecei a trabalhar lá dentro da delegacia, comecei a poder participar de novas experiências, de novas atividades lá dentro, isso começou realmente a me instigar e, assim, foi o ponto de partida, tá entendendo? Viu que Pra era mim bom. foi, exatamente. Comecei a participar de concursos públicos, comecei a estudar um pouquinho mais, daí já tinha terminado o curso de datilografia, já estava começando em Opa, agora informática. vamos pro Mobral. né? Como é que é? Era o Windows, não. No Windows 95, ou sei lá. Alguma coisa assim, Já, era tinha algo... 98. não, era mais ou menos nesse sentido. Mas vamos trocar de assunto, que daí a turma vai saber que nós estamos tudo ferrados, sabe? Querido, nós passamos por toda a evolução do Isso é do Windows, importante. Nós somos tá a entendendo? primeira geração a pegar realmente o foco Praticamente mídia. criamos Isso. O o foco mídia, Windows. fomos a primeira. E daí eu comecei, fui lá, busquei e fui partir daí. Na época ainda, a Uniaselv, ela tinha vestibular ainda, tá? E participei do vestibular da Uniaselv, acho que foi um dos primeiros vestibulares que tinha ali na época. Daí em 2007 foi, daí passei para o vestibular e comecei a faculdade de Direito. E ali foi que eu comecei a realmente dar um up na minha vida profissional, Sim, vamos se dizer sim. assim, a trabalhar um pouco mais ela. Não, eu estava no mesmo local, no mesmo trabalho ali, trabalhei na delegacia até dia 31 de dezembro de 2008. Daí, dia 1º de janeiro, daí o prefeito, na época, foi o Laércio Schuster, acho que foi,
ele me chamou para trabalhar ali com eles e daí a gente começou a trabalhar na Agora voltou vamos entrar para no... municipalidade. Daí foi para na verdade eu já era da área pública, né? Já era da área pública, ele me chamou para trabalhar o braço direito ali em algumas atividades dentro da própria administração pública na época. Que precisa ter os olhares, né? Que o Oswaldo também, você foi numa época da Defesa Civil, né, Caco? Sim, participei de várias, Também foi, né? exatamente, participei de várias atividades assim que eles assim, não, ó, Caco, vamos lá, preciso que tá faltando alguém ali na Defesa Civil. Vamos lá, tu pode substituir por enquanto que a gente não conseguiu encontrar Cabeceava alguém. a coisa. Exatamente. Era o Coringa Exatamente, eu da fazia função, né? essa função, na época a gente fazia essa função, até eu terminar a minha faculdade de Direito, que na época eu não tinha terminado, eu terminei ela em 2011. Quando eu finalizei minha faculdade de Direito, junto com o meu curso de datilografia, daí eu consegui... Foi um marco, né? A datilografia. A datilografia não Me vai se marcou. esquecer nunca mais. Salvou a né? vida dele. Misto quente de hoje, oferecimento então do Box Service, entre o Thiago e o pessoal de lá, entre em contato para ver exatamente o que acontece, né? Seu Fazer carro. a revisão do seu carro. Tá difícil aqui em Timbó, hein? Tá Para difícil. poupar maiores prejuízos. Dores. E também a Octobir, melhor do chopp aí da região, com Nosso vários... parceiro Ferrari, né? Ferrari Não aí esquecer, sempre né? acreditando no Distribuidor nosso oficial. trabalho. Esse aí é o seu cara. Tá. Delegacia Procon. Não, Aí- delegacia, o que foi? Defesa Civil, Daí daí foi... pegou alguma outra pasta? Não assim, foi mais na área ali depois a gente começou, na realidade, a nossa incumbência até com o advogado Sérgio Barreto lá, na época, era por causa da Casa da Cidadania. Na época Era era a Casa da junto, né? Cidadania, era tudo vinculado. E a gente não tinha o poder de polícia, a gente queria, de uma certa forma, implantar esse sistema municipal de defesa do consumidor. E a gente estava buscando algumas formas, até a própria... Como aqui Timbó era comarca ainda, tipo Rio dos Cedros, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Pega as três só. só as três, exatamente. E Timbó, a gente queria fazer a tal da regionalização da defesa do consumidor na época aqui em Timbó. Mas optamos por Por manter incluir só o municipal. sistema municipal mesmo, né? Para poder implantar aqui. Eu, na época, cuidava da parte da Casa da Cidadania, o Sérgio cuidava da parte do PROCON. Eu até, na época, era cadastrado como conciliador, mediador e árbitro do próprio Tribunal de Justiça para fazer as audiências conciliatórias do Tribunal de Justiça, e ali que começou É isso que eu ia te a perguntar. parte de Qual é o defesa do papel do Procon hoje? Hoje, assim, ó, a maior parte, tá, dos nossos trabalhos hoje, assim, ó, era mais a Fiscalização. fiscalização, tá? A gente não tinha, na verdade, foi uma briga até Que foi para a gente... implantado depois de um Foi tempo implantado, só, né? exatamente, em 2014 ou 2015, a gente conseguiu o primeiro fiscal na época, devidamente concursado, porque essa atribuição, na realidade, ela era do diretor municipal de defesa do consumidor. Então, assim, a minha atribuição como diretor do PROCON era de fazer toda a parte administrativa, toda a parte de gestão do fundo, de gestão do conselho, de gestão de fiscalização. Mediação. Então, mediação, toda essa parte aí era a incumbência do próprio... E, claro, para ele ser diretor do PROCON, até o nosso estatuto, na época, ele era obrigatório você ser, no mínimo, bacharel em Direito. Então, assim, Já tinha para você... cláusula para atuar. Para tu poder atuar como coordenador geral do PROCON de Timbó. Então, assim, essas atribuições eram do coordenador. Mas como pesava bastante, imagina, eu fazia toda a parte de audiência, era eu que fazia. Então, assim, teve anos que a gente chegou a ter, num ano, 645 audiências. Mas vai Então, desde assim, uma briga de vizinho até... mas ali, No Procon, não, exato, né? no Se Procon fosse era na só Casa relação da de Cidadania, consumo. sim, Procon, de não. consumo. Isso, Exatamente, só relação relação de consumo. Tudo que envolvia a relação de consumo era atribuição do PROCON. A Casa da Cidadania, até depois de um tempo, Timbó até não estava mais atendendo. Até porque foi implantado o juizado especial no fórum, e o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele desvinculou alguns municípios. E Timbó, Rio dos Cedros, Benedito Novo e Doutor Pedrinho foram desvinculados. Por causa da questão da E comarca. deu até muita polêmica na época, deu até um porque, rolo, assim, bafafá. Rio dos Cedros, Benedito Novo e Doutor Pedrinho
eles atuavam como Casa da Cidadania, mas a maioria das demandas Vinha por deles causa do Procon. era a relação de consumo. E eles estavam resolvendo muitas relações de consumo ali dentro da Casa da Cidadania nesses municípios. E era a única ligação que os consumidores daquelas localidades tinham para demandas referente a consumo. Então, assim, eles não tinham como chegar num PROCON estadual, ou não tinham como chegar no fórum para ter ingressar com uma direito ação, exatamente, para serem amparados, tá entendendo? Então o caminho era passar pelo PROCON. Ah, não deu, vamos além. Exatamente, Exato. mas assim, lá era, né, nesses municípios só tinha Casa da Cidadania. Sim. Eles não tinham Que- o Procon em si. Sim, Não sim, tinha o não, PROCON entendi. instaurado. Instalado Aqui lá. em Timbó, não. Timbó já tinha. Timbó tinha o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, tá? Que tinha poder de polícia, podia aplicar multa, podia Isso que marcar eu ia chegar lá. audiência. Exatamente. A gente fazia Que a tua arma era as leis. Com toda certeza. A tua arma. Nós chegamos a ter, olha, a gente, salvo engano, eu saí do PROCON agora, final de 2024. A gente estava mais ou menos com Agora, uma média. agora. Exatamente, foi recentemente, faz 3 meses agora. A gente chegou a ter mais ou menos uma média de 10 milhões de multa aplicada. Tá? Papai, Então, no assim, para uma comércio cidade geral, de 40. Cara, assim. isso aí pega em um montante absurdo, né? Operadoras de telefonia, Tem, instituições financeiras, Sim. tá? Até Montadoras de carro. Cara, isso é uma variedade nós absurda, comprávamos né, cara? briga com... Não tinha empresa. Assim, aqui em Timbó, em si, tá? O que a gente tinha aqui para Timbó? Vamos supor, o estabelecimento comercial aqui de Timbó. A gente utilizava uma CIP, que era uma carta de investigação preliminar. Era um documento próprio nosso, que a gente notificava o estabelecimento, até para eles poderem... esclarecer. Exatamente, para eles Para terem um não prazo... abrir primeiro o processo administrativo. Se eu não Isso. me engano, hoje em dia ainda segue o mesmo rito ainda. Então, assim, justamente para quê? Pô, é estabelecimento daqui, a gente sabe que as coisas não eram fáceis e tal, mas quando se tratava de montadoras de carro, bancos principalmente, até por causa Telefonia. dessas questões dos aposentados e pensionistas ali, desses Eles iam lá e empréstimos já fizeram consignados, consignado, né? que Cara, tava isso é assim vergonha. de Arrochado. balde. Na minha época ali, acho que eu cheguei a bater quase 300 procedimentos instaurados no PROCON de Timbó contra PAN, Safra, BMG, Santander. Então, assim, vários outros estabelecimentos assim que a gente realmente não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer a não ser aplicar multa. No entanto, que tinha bancos que nem vinham mais para as audiências. Tá? Eles pegavam, deixavam o PROCON aplicar multa e depois eles iam entrar Chuta pra frente. com mandado de segurança, entrar pra tentar com... tirar a multa, né? Exatamente, para tentar entrar contra o PROCON, para tentar, de uma certa forma, anular aquela multa administrativa que o PROCON municipal Na verdade, então, teus trabalhos sempre foram, assim, moralmente falando, ligados a pessoas. Eu acho que o PROCON foi o que te deu a carta maior do conhecimento, né? De tu olhar para a pessoa e não, pô, a necessidade é essa, saber se está mentindo ou não, saber, sabe? Tem tudo artimanhas hoje em dia, né? Giba, assim, ó, no entanto, que assim, ó, eu tive muita ligação, assim, ó, muitas pessoas hoje, tá? Ontem, assim, eu recebi ligação de pessoas, pô, Caco, que posso ver um negócio contigo? Posso... Eles me conhecem Caco do PROCON. Sim, tá? sim. Muitas pessoas ainda me conhecem Caco do PROCON. E não sabem que você saiu, né? Não sabem, não sabem. Não tem conhecimento disso. Não, o que eu preciso, o que eu posso te ajudar? Posso te ajudar? Posso tentar de uma certa forma resolver? Eu sempre fui assim, eu sempre trabalhei dessa forma. Agora eu te entendendo? ajudo mais assim, ó, você vai ter que comprar um negocinho comigo. Só pra dar... Não vou deixar de fazer minha propaganda. Não, pera lá. Tá? Se tu vive de caridade, então passa um pouco pra cá. Mas que nós ia chegar lá. Agora, então, Oswaldo, com toda essa caminhada, desde os 12 anos, Oswaldo trabalhou, então, desde o chão. Não é o primeiro que fala sobre isso, né? Todo mundo começa realmente lá de baixo, e eu acho que é importante porque quando nós estamos hoje aqui, estamos comemorando com mais sabedoria, mais degustando Exatamente. muito mais, porque hoje a gente sabe que a pressa não é mais a nossa inimiga. Não. Hoje nós temos que realmente passar pelo tempo. Com E certeza. aí, então agora tu entraste então para o ramo de imobiliário. Então agora tu vai então entregar sonhos e desejos. É isso. Olha, e muito, se Deus quiser. Tá? Tô trabalhando bastante, trabalhei bastante para isso. Tá?
tá? Sempre fui de desafios, tá? Como vocês mesmos podem ver, assim, trabalhar numa delegacia, trabalhar numa casa da cidadania, numa defesa Só civil. faixa de Gaza. Só faixa, Assim, só linha diferente. Até na parte da coordenação do PROCON é algo muito Não. difícil. É Não, complicado, não, mas, assim, não é fácil. Não é fácil. lida com pessoas que estão procurando para Resolver um problema. Resolver um problema. Aí, Muitos, tá? Cara, e às vezes eles nem sabem como resolver, o porquê virou esse problema, mas tá lá. É muito complicado tu saber, assim, tu chegar ao dom de conseguir administrar a pessoa, tá? Assim, que chega com um problema para você e assim, ela não quer simplesmente... Claro, muitas delas querem sentar contigo, conversar e desabafar. Mas muitas delas, assim, querem o problema resolvido. E assim, eles não chegam com o problema no início, tá? Eles já chegam quando o problema já está concretizado. Exatamente. Como, né? Como é que é? Aos 47 segundos do tempo. Então, assim, é tudo uma tu tem que ter um pouco de paciência, tu tem que aprender a escutar, tu tem que aprender de uma certa forma discutir com essa pessoa, depois nós marcávamos uma audiência e tudo mais. Então, assim, eu particularmente sempre lidei com problemas, sempre tive esse dom de poder, de uma certa forma, encontrar uma solução para determinados problemas. Não fui 100% perfeito? Não fui. Tá? Muitos problemas deixei de resolver? Muitos. Até meus, principalmente. Não é porque a gente quer isso da gente, né? A gente quer resolver os problemas dos outros, se sensibiliza pelos outros, toma as dores dos outros e esquece de resolver os nossos próprios problemas. Mas muitos deles foram resolvidos, graças a Deus. E por essa campanha toda também, tu já veio monitorado na questão também de documentação, né? E leis. Exatamente. Porque também hoje não é só comprar um imóvel, né, amigo? Não. Tem situações que não tá nem averbado em cima, tem situações que não tá pronto para venda, a pessoa não sabe. Não. Né? Acontece isso. Exatamente. No próprio Código de Defesa do Consumidor, vocês têm 119 artigos lá. Tá? E tu tem que estar com isso aqui na cabeça, cara, de pronto, já para atender a pessoa no balcão. Muitas vezes, muitos advogados, né, Luiz? Então, assim, a gente teve que estar lá discutindo. O problema, às vezes, é esse, né? Na própria audiência e tal. Agora não é diferente. Então, assim, tu tem que estar preparado. Mas o PROCON deve estar barra agora, hein, com esses crimes digitais, hein? Não. Ali, deve estar barra, hein, sempre cara? vem algo novo. Golpe, já de golpe, não sei Mas é. Tá, isso aí... e hoje, assim, o que tu tá sentindo em relação a esse teu novo trabalho? Tu acha que agora tu se encontrou tipo assim, não que tu não tinha se encontrado, nós todos estamos sempre perjurando. Estou dizendo, não, eu quero viver o resto disso. Com toda certeza. Essa é a palavra, tá? Eu quero Exato. viver disso. Assim, ó, Giba, realmente... Porque assim, todo mundo pensa assim, eu queria me aposentar e não trabalhar mais. Não existe mais isso. Mas o que eu quero fazer até morrer? Isso, na verdade, existe ainda. Mas poucos, né? Mas poucos querem isso porque sabem que, cara... Não tem ganho em cima disso. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que estar com o pé no chão. Tá? Sempre com o pé no chão. Não é sair se aventurando assim, ó. O mundo não tá para aventureiro, não, tá? Então, assim, eu acho que tu tem que estar, assim, preparado, saber realmente o que tu queres fazer... Não que tu possa buscar novos desafios. Tu tem que buscar. É bom para tua cabeça. Porque assim, exatamente, tu tá às vezes acomodado, se acomoda. Você tá lá, o pessoal falava, tá no cargo público e tal, não trabalha. Cara, eu trabalhava 24 horas por dia. Trabalhava muito mais do que eu tô trabalhando hoje. Tá? Isso é fato. Tá? Mas assim, uma coisa eu digo para você. Agora, tu sair do comodismo e ir buscar novos ares, coisas às vezes que, tipo assim, era totalmente ao inverso daquilo que você estava trabalhando. Então, assim, é desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é bom, porque você vê o teu lado, você vê esse outro lado teu, tá? Você sai um pouco da área de conforto, você busca novos ensinamentos, novas pessoas, tu vai para o outro lado para entender um pouco o que a pessoa está passando. Hoje eu converso também, sento com muitas pessoas, tomo histórias diferentes, dificuldades, tá? Doenças, tá? Problemas de família. Então, assim, tu acaba, de uma certa forma... O que eu acho gostoso dessa parte de corretores é que, assim, a nossa região ela é muito blindada ainda, nos interiores, principalmente. Muito. Na questão de casas antigas. Sim. Rapaz,
Sim. Tu descobre cada coisa nessas Não. casas, Sim, cara. sim. Eu lembro muito. porque eu tenho muitas amizades lá pra cima também. Então, é geladeira de madeira. Uhum. É carro antigo que tá lá abandonado há 70 Abandonado, anos. tem 3 É, metros. Não, eu acho muito legal essa parte da corretagem, sabe? Essa captação, eu acho muito legal. É claro que, como o Oswaldo falou, A parte da venda você não acha legal, então. maravilhosa a comemoração, mas como o Oswaldo falou, A venda é o resultado de tudo isso, tá e ainda entendendo? tipo assim, tu botou muito para chegar na venda. É. E aí, como o Oswaldo falou, não É dá que para se todo- aventurar. É que todo mundo acha que é fácil, né? Não, não não, dá pra se aventurar. muitas pessoas assim. Vai ter, meu Deus, eu Não. coloquei uma casa à Não. venda, vai vender Não. em 2 dias essa A pessoa casa. que Fica tranquilo. entra achando que em 3, 4, 5 meses vai ter um retorno, ela está muito enganada. Ela nem entra, então. Assim, Não, é um tá? trabalho Assim, formiguinha. eu me preparei, eu tô desde 2023, tá? Eu já comecei lá em 2023, eu comecei a fazer um TTI. Na realidade, eu fiz para perícia, para a parte de perícia judicial até. Fiz o completo lá de... avaliação e Fiz tal. para avaliador, para despachante imobiliário, correspondente bancário e ainda ganhei o Cresci. Então, assim, eu fiz em agosto, tirei o Cresci, agora agosto de 2024. Daí eu pedi a licença da prefeitura até para poder seguir nesses novos desafios. Novos Mas, rumos. assim, eu entrei com o pé direito, sabendo que, tipo, se acaso alguma coisa der errado, eu volto já para a administração pública. Se eventualmente, tipo assim, eu vou precisar pagar minhas contas, eu tenho para onde correr. Então, assim, Não, aqui tudo eu isso. Não gostei. Exatamente. Então, assim, gostei. tenho a área da Não. advocacia também. Se eventualmente der errado, vamos lá, eu vou para a área da advocacia também, que é outra habilitação que eu Não, tenho. mas a tá questão não entendendo? é essa. A questão é que você sempre lidou com pessoas. Então, Exatamente. qualquer coisa que você vai fazer nesse ramo, lidar com pessoas, é sucesso. Mas Isso claro que que a gente falou sobre muito Não, aqui é nessa mesa. sucesso e sempre desafio. Exato. O desafio é, cara, lidar o com frio na o barriga, público ele é é sempre comum, desafio. ele é comum, porque, Mas é. né, como a mas gente é. fala, tu sai de um CLT, ganhando teu saláriozinho lá e tal, tudo acontecendo, tudo montadinho. Não, Cara, está tudo. eu tô vendo agora, Oswaldo, talvez tu vai me corrigir também, entramos na casa dos 40. Eu acho que a cada 10 anos a gente tem uma mudança muito brusca, cara. Tanto na nossa cabeça quanto no nosso... Constar, não tô lá ainda, tá? Sim, parece, bem mais. Então, assim, eu digo assim, então a gente se desafia nesse ponto, porque eu acho que nos incomoda alguma coisa dentro da gente. Não dá para ficar mais nisso. Não. Tanto é que tu ficou 11 anos na delegacia, 2 aqui, 7 lá, 5 aqui. É uma coisa que tu sempre criou dentro de ti. Não, um desafio. Porém, não vem mastigado. Não. Não vem mastigado, não vem pronto. Cara, tem que entender que assim, ninguém, né? principalmente na área pública, assim, ninguém vai te ensinar o que você precisa Não. saber fazer lá dentro. Não. Assim, ó, na área pública, infelizmente, é assim que funciona. Você passou para um concurso, você vai começar... Cara, eles vão te vira. dar uma caneta e um papel na mão. Mesa. Né? Aqui, ó, essa aqui é a tua Te mesa, vira. você tem que trabalhar. Desde que eles me dizem quando é que é Mas as o que, férias. que eu faço? Se vira, descobre, Mas cara. é aí E que tá. todo o serviço, assim, quase todo. Sim, Graças Não é a que nem Deus. você começar em uma empresa que vai ter alguém para ir lá e te treinar. Exato, Infelizmente não exato. funciona Assim, assim. nesse ponto até, tipo, eu escolhi a parte, a empresa, a imobiliária hoje que eu estou trabalhando, que é a Rimax no caso. Então, assim, eu estou trabalhando lá porque, assim, eu tenho toda uma estrutura, tá? Eu estou aprendendo, por mais habilitado que eu esteja, tá? Eu estou aprendendo a trabalhar na área de corretagem de imóveis. Eles têm, então, eles te Tem dão... uma estrutura para mim, eles têm cursos toda semana. Legal. Você aprende a ser um corretor de imóveis. Então, assim, eu, mesmo assim, sabendo que eu tinha uma habilitação, eu fui lá, não, quero começar do zero. Porque foi sempre uma escolha minha. Eu que optei por isso, tá entendendo? Então, assim, é complicado. A pessoa que nem nós estávamos comentando antes, sair por aí querer se aventurar, não. Então, não sai. Não sai que não tá fácil. Às vezes pode acontecer o cara fazer uma venda, acontecer, por sorte, acontece. Acontece. Mas, assim, é a minoria, tá? A maioria das situações você vai com o passar do tempo, você vai buscando, Cara, você vai... Você fica meses com o cliente ali, ó. É que Mas assim, Você não, mas visita eu a acho mesma mais... casa 5 vezes com o cara. Exatamente, Porque cara. vai com a esposa, Não, mas tu vai vai com vender o a casa, filho. vai pedir namoro. Mas Mas é espera quase lá. isso, cara. Mas é mais ou leva menos até a isso aí. família Mais ou inteira pra menos ver isso a aí. casa. Aí, por último, leva o papagaio. Se o papagaio Sim. ficou naquela árvore e gostou, não, agora eu compro. Mas daí a pergunta, quem compra a casa? Quem tem dinheiro, Giba? Não, Isso é uma do pergunta casal. burra. Isso é uma pergunta burra, Gilberto.
A O mulher. casal. A mulher. Sempre A mulher compra a casa. A né? Você, por Compra a acaso, casa. já... Algo simples. Você já comprou algum armário pra tua casa? Não. Você nunca comprou. Você já mandou fazer móveis, certo? Já mandei fazer. Quem mandou fazer os móveis? É que tá a questão. É simples, cara. Mas eu gente perguntei só isso. mora na casa, a gente não eu faz mais perguntei isso, nada, né? Agora nós estamos falando de corretagem. Oswaldo, eu acho que o jeito que tu se preparou foi coloquial e foi importante, porque é o seguinte: você é uma figura conhecida em Timbó. E as relações que tu trouxe de todo esse tempo vai colaborar futuramente com quem é Oswaldo hoje. Porque as pessoas têm que saber que o cara trabalha com corretagem e não mais Procon. Exatamente. Isso também é um desafio equilibrar, né, de como a minha figura está sendo exposta nesse momento. Exato. Então, não, eu sou corretor e estou trabalhando hoje com aluguéis, com venda, com isso, com aquilo, tá bom aqui, tá ruim lá. Então, é fácil ele se ajustar, eu digo, porque ele sempre teve relações. Então, uma pessoa que não tem relações e ainda partir para o ramo de imobiliária é um suicida. É um suicida. Até porque eu vi há pouco tempo atrás os dados que uma inteligência artificial nos Estados Unidos vendeu mais de 2 bilhões de imóveis sozinho ano passado. Só que nós, graças ao bom Deus, vivemos ainda numa cultura germânica, italiana e tudo mais, que precisa tocar, precisa ver, Sim. precisa ter um contato, credibilidade, Sim. confiança, porque a venda ela não termina com o dinheiro na tua mão. Não. Ela vai terminar com a documentação toda feita, toda explorada, ITB Depois tá tudo recolhido. assinadinho. tudo muito bonitinho. Imóveis que foram vendidos em novembro, ainda o dinheiro não caiu na conta. Porque tem Claro, todo um lado Tem burocrático, todo- né? exatamente, Tem que ser seguido, né? Isso aí. Então, assim, não é simples assim, tá entendendo? Existe Entendi. toda essa burocracia hoje que, infelizmente, a gente vive isso no Brasil. E isso é em todos os setores, né? A gente tem pouco tempo, eu queria explorar mais o lado dele naquelas Não, partes mas- venenosas. Mas a gente vai fazer um segundo momento que ele precisar, vai estar com a porta aberta aqui, por isso eu te chamei. Eu agradeço Amigos de são coração. feitos para esses momentos aqui. Que bom. Oswaldo, que bom. então, está como corretor em Timbó, e você pode procurá-lo através das redes sociais, tá como Oswaldo, né? Oswaldo Roberto Broto. Tá na hora de botar o Caco Corretor. É, Tô, mais ou olha menos. só, Mais ou devia menos. O corretor. Devia ser Caco ou corretor É, agora. mudar isso aí, Esquece. cara. não. Chega de Caco do Procon. Não, agora é Caco Caco corretor, cara. E aí você pode falar com ele, tá na Remaps, e aí ele vai te auxiliar em todo Aonde que ele tá, Gil? Só Remaps, deixa... acho que é. né? Remaps. Remax. Que legal. Remaps. Se depender do Gil, cara, ele Não é- vai... Tem um Tô TDAH perdendo severo. venda. Não achar nunca o Caco. TDAH severo. Esquece achar o Caco. Então, para o oferecimento de hoje, mais uma vez, obrigado a todos. Os Box Service, valeu pelo contato e também pela credibilidade ao nosso programa. Também Octobeer. Do nosso parceiro Ferrari, maior distribuidor da região do Shopping October. Recados paroquiais finais, Oswaldo. Só tenho a agradecer esse momento aí, tá? É muito gratificante para mim e quero me colocar à disposição aí, né? Para quando a gente poder mais uma vez ter Descobrir algo, novo, né? Na algo praça, novo né? na praça do- Estamos aí, Oswaldinho. tá? Estamos à disposição. Agradeço de coração aí a todos os ouvintes também aqui do Misturebas, né? Do Misto Quente aí também, para, né? Que é sempre importante a gente poder estar aí e sempre me colocar à disposição a todos vocês. O teu trabalho, então, tá no Instagram, o principal, ou não? No Instagram, Facebook, em todas as minhas redes sociais estamos contribuindo com todo mundo. Mas se alguém tiver alguma duvidazinha, você também tira, né, Caco? Ainda Sempre, direito sempre. do Faço consumidor, questão, né? com toda a certeza um desse probleminha na Claro, Faço Caco, questão. você me ajuda? Te Ajudo. Eu Tá aqui o gosto. número da Claro. mundo. Com toda a Luiz certeza. Eugênio Bendotti. Recados paroquiais, queridão. Cara, Caquinho, obrigado. Eu que Prazer agradeço. gigantesco te ver sempre, né? Opa, Um grande amigo há muitos anos já. muito E, obrigado. cara, a casa tá sempre aberta, né? Agradeço de quando coração. precisar, só vir aí que tá tudo certo. Obrigado. Para você também do Misto Quente, então, recados paroquiais finais da gente. A gente agradece a paciência. As redes sociais aí, Instagram, Facebook e todas as plataformas que devagarinho a gente vai colocando. Que Vai não dá tempo pra tudo atualizando, também, né? Vai né? atualizando, porque é Isso. muita coisa, né, Giba? Agradecendo a todos mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, galera. Gente, até mais.